Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. E hoje tenho um convidado bastante especial, por N motivos. Vamos aos fatos. Primeiro, por ser amigo de família. Segundo, porque é um jovem dinâmico, simpático, inteligente, que tem todo um caminho percorrido muito bonito dentro da sua história de vida. Terceiro, que é tataraneto do inventor da fotografia, que é Hércules Florence. E ele, não é por outra razão, que tem o mesmo nome do seu tataravô, meu caríssimo amigo Hércules Florence. É um prazer tê-lo aqui conosco. E você não foi para a fotografia, né? Nossa, seria um peso muito grande, né? Responsabilidade. Você já pensou? Putz, muito obrigado por estar aqui, Almirez. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu que agradeço. Mas eu quando fiz essa pergunta, que não é também à toa, é que em sendo da área de comunicação, como você sempre foi, publicidade, marketing, tudo isso, a fotografia é muito próxima, né? Aliás, está dentro desse contexto. E não seria de todo ruim que você herdasse esse dom aí do seu tataravô, né? Teria sido maravilhoso. Mas você mexe. Um pouco, porque a propaganda ela exige um pouco que você tenha a concepção visual da história, mas eu achava realmente que era um peso você seguir, respeitar o nome dele com fotografia. Eu tenho vários parentes que seguiram o lado artístico, mas acabaram indo para pintura, documentários. Agora um parente vai lançar um livro, sexta-feira agora, vai lançar um livro de fotos. Vamos lá ver, acho interessante. Que ótimo, que ótimo. Mas dentro desse contexto, Hércules, você desenvolveu, digamos assim, até pela sua própria espiritualidade nata, você desenvolveu aí um olhar muito carinhoso sobre a natureza, sobre o divino, sobre o proibido, o inexplicável e tudo mais. Ou não? Sim, o mistério sempre mexeu muito comigo, né? E tivemos um ponto de conexão, um ponto de transição meio que parecidos, né, na nossas histórias de vida. Uma viagem para Machu Picchu. Nós estávamos conversando, para você que não sabe da história, antes, aqui nos bastidores, eu conversando com ele. Coincidentemente, todo o nosso histórico dessa caminhada espiritual nasce no mesmo lugar, que é Machu Picchu, aqui no Peru. Agora nós estamos recomendando, vale a pena. Vale a pena. Quem não passar por lá pelo menos uma vez pela vida não conheceu um dos lugares mais lindos do mundo. E transformador. E vendo as ruínas de Sacsayhuaman, que são pedras perfeitamente gigantescas, 300 toneladas, 200 toneladas, encaixadas perfeitamente umas nas outras, algo que nenhuma engenharia, na época, e eu pensava em ser engenheiro, conseguiria explicar como que aquilo foi colocado ali, como que aquela pedra foi lapidada, não tinha ferramenta para fazer aquilo. E eu tive um insight naquele momento de que todo esse palco, que a Terra é um palco, né, para que a gente... Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, viu? Agora vou pensar. É um palco, hein? É um palco. É um palco para que você trilhe esse ou aquele espetáculo. Né? Se você nasce numa região árida, sem recursos, você vai trilhar um tipo de espetáculo. Se você encontra uma informação nova, uma pedra nova, um escrito novo, você conduz a humanidade para um tipo de pensamento, né? A Terra é plana, a Terra é redonda, daqui a pouco a matéria existe, a matéria não existe, o espaço, a física quântica que derruba a relatividade ou se complementa, e a gente vê que todas essas alterações que foram vindo mostram que, na minha percepção, de que nós estamos sobre um palco que foi feito para que você siga aquele trilho. Então, em 2000, vocês vão descobrir isso aqui. Em 2010, vocês vão para cá. Vamos ver o que acontece com a humanidade quando vocês encontrarem uma alçada de 400 milhões de anos. Vocês vão ter que reescrever todos os livros, vocês vão ter que repensar toda... Na verdade,
o ensino está sendo repensado a cada instante, mas a gente vê como a gente é preso a coisas que já nem mais fazem sentido. Não né? faz. Mas você me faz lembrar uma pergunta que eu já fiz recentemente para um outro entrevistado, porque eu acho muito legal. Nós somos atores, protagonistas da nossa própria história, isso é óbvio. Sim. Mas nós escrevemos a nossa história ou ela está escrita e nós só protagonizamos? Eu acredito que a gente consiga, sim, escrever a própria história. Eu acredito que... Mas você já não acha que vem com uma coisa pré-determinada? Então, eu tenho lido recentemente muito sobre física quântica, né? Quando você torna aquilo real. Né? Tá. Mas algo está preparado para que você torne real. Sim, sim. Porque para você ter acesso a alguma coisa, tem que ter um princípio. Quem que te deu esse acesso? Por que não deu para ele, para aquela, para você, deu para mim? O seu caminho é então único. É meu. O seu caminho é único. Então é isso que eu quero dizer. Porque quando eu digo que a gente vem para cá, para esse planeta, com a nossa história mais ou menos pré-determinada. E a gente escreve essa história. Sim. Mas, olha, palavras simples, mas eu acho que é por aí. Mas continuando. Sim, nós temos essa base evolutiva. Então eu tive esse insight de que esse planeta era um palco. E aí eu comecei a pensar, poxa, se ele é um palco tão antigo, né, estimados 4,5 bilhões de anos, será que é só a nossa existência que a gente consegue mensurar tão pouco da nossa existência, né? 20 mil anos, no máximo 30, alguns resquícios de milhões, sim, ossadas, pictografias, algumas coisas antigas, mas a gente não consegue ter a conexão linear com essas pistas. A nossa história... Entendi. Existiram o mundo terminou várias vezes. Exatamente. O mundo terminou, mas o palco continua. Entendi. Com algumas alterações. Agora vamos colocar uma humanidade ali para evoluir para esse caminho. Eu preciso... E aí ele chega a este resultado aqui. A 10ª humanidade. Eu achei instigante. E eu achei fantástico. Por que a 10ª humanidade? Quem é que disse a você que nós somos a 10ª humanidade? Algumas leituras recentes também, um pouco antes de começar a escrever a obra, tem alguns relatos e alguns estudos que mostram que 300 milhões de anos depois da nossa existência, nada sobra sobre a Terra. Então tem um ciclo de começo, meio e fim, que mesmo que os humanos queiram deixar para a próxima humanidade um recado muito bem sólido, escrito, ele dentro da nossa ecosfera, ele se destrói. Em 300 milhões de anos não sobra rastro nenhum. Essa nós estamos Nós estamos na 10ª. Nós somos a 10ª. Eu sei, mas em quantos anos já estamos? Nós estamos, então, a gente está em 4,5 bilhões, mais ou menos. Não, falta quanto para essa terminar? Eu não tenho essa informação. Não sou Nostradamus. Ele não, agora. Por esse cálculo aí. Por esse cálculo. Mas então, o que é mensurável da nossa existência? Muito pouco. Né? 20, 30 mil anos que a gente consegue mensurar linearmente de conexões. Então, teoricamente, a gente ainda está muito próximo do começo, mas a gente não sabe disso. Porque pode ser bom, que... né? Não vai mudar muito para nós. Mas... Não é por mim, eu não vou durar muito, mas eu digo, que bom que as pessoas podem ter essa perspectiva. Será que sim. Mas vamos lá. Mas a gente, enfim, é um cálculo que não lógico, pode ser que a gente esteja no fim. Muito bem. Eu gostei realmente que você chega e aí chega-se a 10ª. A 10ª humanidade. Tá. E aí o que faz esta 10ª humanidade? Aqui neste livro. O livro ele começa no último dia da 9ª humanidade. Então o que eu fiz? Será que nós somos a 10ª humanidade? Como foi a humanidade anterior à nossa, que não existe uma conexão linear, na qual eu cito a Atlântida, na verdade eu cito porque desde Platão, desde um monte de filósofos, essa percepção de ter existido um povo, uma humanidade tão evoluída sobre a Terra é muito presente nas histórias, na mente. Se está presente na mente, provavelmente ela tem alguma conexão. E aí você conta o quê? Então, aí nessa 9ª humanidade eu pego o último dia, quando eles estão, realmente está o caos, aquilo está se destruindo, e um guerreiro iluminado, ele tem uma percepção de que ele também não é desta humanidade. Que aquela humanidade também não é a única. Ele tem uma percepção que ele não é, e ele fala assim, eu tenho que mandar um recado para a próxima humanidade. E esse recado ele vai para fora do nosso sistema para que ele possa sobreviver. E a NASA
né, com toda a tecnologia dela, na nossa humanidade, já acaba captando esse recado. Mas ela não consegue decifrar esse recado. Precisa também se conectar com uma criança cristal, que é a nossa geração, a índigo cristal. Os índigos e tal. Exato. Agora, Hércules, dentro desse quadro de ficção mais delicioso, a minha pergunta, você crê nisso tudo? Você consegue acreditar que esse guerreiro existiu ou existe? Que você vivenciou isso ou você dá só asas na sua brilhante imaginação? Olha, é uma excelente pergunta, tão brilhante gostoso. pergunta. É muito gostoso você acreditar. Ai, acredite, viu? Porque eu já estou acreditando. Juro que eu estou acreditando agora. É muito gostoso acreditar que a mente humana ela é capaz de reproduzir a realidade que já existiu ou que um dia venha a existir. Né? Nós dizem até que nós temos uma máquina fotográfica escondida na mente ou melhor, um rolo de filmes, perdão, e ele vai se revelando aos poucos no decorrer dos nossos anos. Que maravilha. Coisas que nós vivenciamos em outras coisas, em outras gerações, em outras encarnações. Isso aí é óbvio que não acreditem que eu não sou débil mental, mas também não sou nenhum materialista puro, né? Eu acho que por que não? Horas. O Divino Universo pode fazer tudo por nós. Sim. O que não haveria de ter feito, né? Para não chamar de Deus, hein, o Divino Universo. Sabemos muito pouco, né? Muito pouco. Mas, ô Hércules, aí eu não quero que você fale mais, senão as pessoas não vão comprar. E o livro foi relançado recentemente aqui. Vocês vão... Tem aqui nas melhores livrarias? Tem. Está na Livraria Cultura, está na Amazon, está na editora Biblioteca 24 Horas no site. Vocês podem requisitar um livro digital ou livro físico. Ótimo. Mas continuando, eu queria saber, em que momento você vê esta humanidade, essa 10ª humanidade, chegando, digamos, a conclusões boas, para que ela possa usufruir ainda de tudo isso? Olha, o livro é uma trilogia, tá? Eu vou lançar o segundo. Então eu já estou querendo adiantar. Exatamente. Essas respostas, esse primeiro livro, ele instiga, ela recebe essa mensagem desse ser evoluído da 9ª humanidade. Essa criança cristal, uma jovem guerreira que vem de uma tribo da Colômbia, ela foi desenvolvida, a criança cristal, e ela passa a crescer junto com o desenvolvimento do personagem. Ela é muito nova e ela começa a descobrir o amor, o ódio internamente. Ela vive um romance com uma pessoa que ela não deveria viver, mas ela briga para resolver todos os entornos das exigências da NASA, ou seja, ela vai realmente descobrindo um novo mundo dentro do próprio mundo dela e dentro da Terra. E nos próximos livros, ela começa a ser dotada de poderes teoricamente naturais. Você já ouviu uma televidência, você já alguma percepção, ela é uma pessoa muito sensível. E isso se conclui no 3º livro. Tá certo. Agora, adiantando um pouco o segundo, porque eu não aguento a curiosidade. Realmente, eu vou simplificar a pergunta então. Vamos lá. Você vê essa humanidade como uma humanidade ainda podendo estar mais feliz na sua plenitude? Com certeza. Porque nós estamos passando um momento, atual, muito complicado, né? O mundo está passando, que eu chamo de fechamento de ciclo. Sem dúvida. Você concorda? Não, mas está fechando, né? Energeticamente ou holisticamente falando, ele está mudando, está numa mudança de círculo. E que entra na fase melhor, você acha quando? Ele entra numa fase de luz. Numa fase de luz. Você acha que breve? Porque eu sinto muito breve, viu? Então, eu sinto que a gente vai ter um período de limpeza ainda. Nós precisamos passar... Áurica. A gente precisa evoluir um pouco, né? Como as desigualdades, o trato com a natureza, o trato com os animais, o trato com o próximo. Com o próximo. Essa visão altruísta, esse entender que somos todos uma coisa só, integrados de uma maneira ou outra, olhar sempre mais para o próximo do que para você, fazer a hora que tiver esse equilíbrio, a gente vai atingir um novo estágio. Para terminar rapidinho, nós vamos para onde, Hércules? Nós vamos para onde? A gente vai para um estágio sempre melhor, é sempre uma evolução. Eu acho que a gente vai para
Nosso caminho é a luz, é voltar para o berço. E a gente tem que carregar a emoção positiva, tudo que a gente leva de bom e passar para os outros isso. Que bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Almir. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Entrevistamos hoje o escritor, publicitário, escritor e espiritualista Hércules Florencio. Obrigado. Nesta temporada, a Liga da Justiça ficará ainda mais forte. Novos heróis, todos conectados. Venha fazer parte da Liga da Oficina. Nosso poder é a inteligência. Inscreva-se. Olá, prazer estar com você novamente. E hoje recebo a visita de Raquel Cocielo, que é diretora da embriologista da Clínica Fertilidade e Vida. E não é por acaso que nós pedimos a Raquel que viesse ainda durante o mês de novembro para despertar esta consciência masculina no mês em que se comemora o Novembro Azul. Prazer enorme tê-la aqui conosco, tudo bem? Você é esposa de Carlos Peta. Isso mesmo, prazer é meu, obrigada pelo convite. É bastante conhecido e respeitado por ser um médico que cuida da fertilização, não é isso? Isso, é isso mesmo. A gente tem a nossa clínica agora, aqui pertinho, e a nossa clínica cuida de mulheres, né, e de casais que têm dificuldade para engravidar. Esse é o nosso grande foco, né? E o mês passado a gente teve o Outubro Rosa, então a gente lembrou muito das mulheres, e esse mês agora é mês de focar nos homens, na conscientização do cuidado à saúde desses homens, né? Raquel, você falava comigo agora um pouco antes do programa, existe ainda uma resistência por parte dos homens em fazer exames de próstata, de constatar que eles são saudáveis, e até poder tentar reverter algum quadro mais nefasto? Existe, Infelizmente existe, Almir. A gente percebe muito que, principalmente quando a gente fala de infertilidade, né, que o diagnóstico da infertilidade para o homem é muito difícil. Então, ele prefere não realizar o espermograma, não realizar o exame, que é tão básico, tão fácil de ser realizado, tão simples, né? E também é um exame relativamente de baixo custo, né? Mas ele mostra muito pra gente. Então, querendo ou não, o espermograma para o homem é o exame básico que a gente considera dentro da fertilização, né? Dentro da reprodução, como um exame importante para esse homem, para a gente dizer como está a saúde reprodutiva dele. Agora, se ele tiver, digamos, um câncer de próstata, já reduz
e muito a sua possibilidade de fertilização? Então, o que a gente percebe, o que a gente sempre orienta os pacientes, né, que têm o diagnóstico do câncer ou que não precisa ser necessariamente o de próstata, tá? Então, o câncer de próstata, ele atinge, obviamente, os homens e o câncer de pele é o primeiro câncer diagnosticado nos homens. Assim, o que mais tem no Brasil é o câncer de pele e depois o câncer de próstata. O grande problema do câncer, Almir, é o tratamento. Então, o tratamento do câncer, ele pode ser por radioterapia ou por quimioterapia. E a gente sabe que dependendo do tipo do câncer, da medicação que vai ser utilizada nessa quimioterapia, do tempo entre o diagnóstico, da dosagem dessa medicação, do tempo do tratamento de uma radioterapia, isso tudo pode afetar a produção dos espermatozoides. Então, é aí que a gente trabalha, ou seja, é no sentido da gente mostrar para esse paciente, olha, congele os seus espermatozoides, guarde os seus espermatozoides antes de começar o procedimento da quimioterapia, o processo da quimioterapia. Lógico. Porque quando esse paciente tiver alta, ele vai poder usar aqueles espermatozoides, caso ele não tenha mais a produção, ou seja, a produção seja comprometida, ele pode usar esses espermatozoides. Exatamente. Fantástico. E esse é um trabalho que a gente não faz só com os pacientes, a gente faz com os médicos, com os oncologistas. Porque, na verdade, quem vai mostrar para o paciente tudo isso é o oncologista. É o oncologista. Lógico. Então, a gente faz um trabalho não só com eles, mas com grandes médicos oncologistas de Campinas, enfim, do estado de São Paulo, para mostrar para o paciente que existe a possibilidade, porque também hoje a gente tem uma cura muito grande do câncer. Nem diga. Antigamente, os tratamentos eram muito limitados e hoje a sobrevida é maior que de 90% dependendo do tipo de câncer. É verdade. Né? E aí depois que esse paciente está curado, ele tem alta e aí ele vai querer ser pai e de repente ele já não tem mais espermatozoide. Aí então, é triste. Essa consciência, essa conscientização que a gente precisa tanto dos casais, né, desses homens que têm o diagnóstico, quanto dos médicos que tratam esses pacientes. Agora, Raquel, as pessoas, é muito comum as pessoas não serem férteis? Olha, Almir, a gente fala que assim, a infertilidade ela atinge aproximadamente 15% dos casais. Tá. Então, não é tanto. Não é tanto, mas assim, a gente sempre vai ter um amigo que tem alguma dificuldade, né? Então, e a infertilidade, ela não é só ou feminina ou masculina, ela pode ser dos dois. Ela pode ser uma união, pode ser concomitante. Então, o homem pode não ter uma produção tão grande de espermatozoide e a mulher pode não ovular de maneira regular. Pronto, a gente tem uma infertilidade que a gente chama de infertilidade conjugal, né? Ou seja, os dois pacientes têm problemas para engravidar. Agora, é mais comum, digamos, na mulher ou no homem? Meio a meio. Então, o que a gente fala? 40% das infertilidades masculina, 40% das infertilidades feminina e os outros 20% do casal. E como é feito, digamos assim, esse congelamento? Qual é o procedimento, a burocracia, digamos? Super simples, Almir. Então, o que a gente faz, né? Primeiro, o nosso maior tratamento e o mais básico de todos é o espermograma, né? Então, esse paciente ele precisa colher um espermograma para a gente saber como está a qualidade desse sêmen, né? Então, se ele tem uma boa concentração, ou seja, se ele tem um bom número de espermatozoides, e se esses espermatozoides têm uma boa qualidade, ou seja, eles se mexem de maneira normal, eles nadam de maneira normal, têm uma forma normal, ótimo, esse paciente a gente vai poder fazer o congelamento dele. E a gente pode utilizar até a amostra que foi obtida no espermograma para congelar. Então a gente prepara essa amostra, né? A gente coloca meios de cultura que permitem que os espermatozoides sobrevivam quando a gente precisar descongelar. E aí eles ficam congelados em botijões, em containers de nitrogênio líquido a menos 196 graus. Por e quanto lá, tempo? Eles podem ficar por tempo indeterminado.
Tem gravidezes relatadas por mais de 20 anos de espermatozoides congelados. Não diga. Então eles ficam lá, o único trabalho que a gente tem é de reabastecer esse nitrogênio, né? Ou seja, é de manipular esse botijão. E ele fica na clínica? Na clínica, ele fica lá com a gente. Não é que a pessoa leva para casa? Não, ele fica lá com a gente. Então a gente tem dentro da clínica um laboratório de sêmen, ou seja, que faz a análise dos espermatozoides, e um laboratório de criopreservação, que é onde os espermatozoides ficam guardados e congelados pelo tempo que ele precisar, pelo tempo indeterminado. E ele pode, inclusive, descartar esse sêmen. Se, porventura, terminar o tratamento oncológico, engravidou em casa, ótimo. Ele vai na clínica, assina um termo de consentimento de que eu autorizo o descarte da amostra e a gente descarta essa amostra sem nenhuma burocracia. Sendo mais realista que o rei, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Há casos da pessoa guardar o sêmen, digamos, masculino, congela, e depois de X tempo ele separa-se dessa mulher. Sim. E aí não quer mais que ela aproveite, porque de quem é esse sêmen, não é do casal? O sêmen é dele, sempre. Não é dela. Não, tanto é que quem assina os documentos em relação ao sêmen é ele, só. E aos óvulos é ela, mas o embrião, que na verdade é a união do espermatozoide com o óvulo, aí o embrião é do casal. E aí toda a decisão do embrião formado, aí é do casal. Então tem que haver também o congelamento dos óvulos dela. Dos óvulos dela é só, no caso, por exemplo, no mês passado, Outubro Rosa. Ou seja, pacientes oncológicas também que vão passar por quimioterapia, por radioterapia ou por algum tratamento. E que também precisam preservar a fertilidade. Porque do mesmo jeito que o quimioterápico, a radioterapia também interfere no espermatozoide, também interfere nos óvulos. Então essa mulher também pode guardar os óvulos caso ela precise. Tá, agora, e se o casal é saudável, mas resolve que não quer ter filho dentro dos próximos 10 anos? Ótimo. Pronto, então vamos fazer esse procedimento. E a minha pergunta, o que leva uma pessoa a guardar, digamos, nesse caso, se ela não tem nenhuma perspectiva de tratamento cancerígeno, não tem nada? O que a gente recebe? Muitas mulheres, principalmente solteiras, que querem preservar a fertilidade. Isso. Porque a gente sabe, e graças a Deus a grande maioria das mulheres hoje já sabem, que a partir dos 35 anos a fertilidade começa a cair. Isso. Então a gente infelizmente tem um relógio biológico. Quando a gente chega nos 35 a gente sabe que a nossa fertilidade ela começa a cair. E então o é homem? importante... Então, os estudos mais recentes mostram que, diferente do que a gente achava, que o homem não tem problema de fertilidade, que o homem aos 50, 60, 70, 80, 90, ele não teria uma diminuição da qualidade. E a gente está vendo que não é bem assim. Então, por mais que o homem tenha, então, se eu pegar um homem de 90 anos, é muito provável que eu encontre espermatozoide. Se eu pegar uma mulher de 90 anos, pode ter certeza que eu não vou encontrar óvulo. Então, essa é a grande diferença, né? Claro, com uma qualidade menor, aqui no homem mais velho, sim, pode ser. Mas existe. Agora, essa mulher, a hora que ela entra na menopausa, é sinal de que acabou os óvulos. Exatamente. Raquel, muito obrigado por ter vindo. É um assunto muito interessante, né? Eu até polemizei um pouco, porque as pessoas fazem essas perguntas, né? Os telespectadores. Claro. E é curioso tudo isso e está aí. A clínica, vocês têm aí o endereço no visor, para você consultar o Dr. Carlos Peta, que é o seu marido, e a própria Raquel, e falar sobre o assunto, que vale a pena realmente, não é isso? Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição de vocês para o que a gente puder auxiliar em todos os processos. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada.
temporada. A Liga da Justiça ficará ainda mais forte. Novos heróis, todos conectados. Venha fazer parte da Liga da Oficina. Nosso poder é a inteligência. Inscreva-se